Olá, eu sou a professora Aine Salviano, de Redação. Hoje é dia 1º de dezembro de 2020 e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a prova de redação da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, prova que vai acontecer no próximo dia 6. Os alunos me pediram dicas de como garantir uma boa nota na prova. E o que eu tenho a dizer para vocês é que essa prova é organizada pela banca VUNESP, então quem está acostumado a fazer esse vestibular já sabe que muitas vezes o problema não está na prova, mas está na concorrência, né? O número de concorrentes para as vagas do curso de medicina em Marília são grandes, são muitos candidatos por vaga, e nós temos ali um público que está muito empenhado em gabaritar muitas disciplinas. Então, o nosso desafio é chegar muito perto da nota 11, que é a nota máxima de redação, e para isso vale a pena prestar atenção em algumas dicas. A prova de redação da VUNESP é uma prova que tem coletânea e tem tema explícito. A banca entende que é um exercício de produção textual, onde ela pode e deve oferecer um gatilho de raciocínio para esse candidato, e por isso ela escolhe entre os textos alguns pequenos trechos que mostram uma opinião a favor do tema, outra opinião contra o tema, ou um texto que fala de um lado positivo, um outro texto que fala do lado negativo. Então, a banca da VUNESP se preocupa, sim, em calçar este aluno dentro das várias abordagens que ele pode ter, porque, claro, a opção de defender o ponto de vista é do aluno, tá? A VUNESP ela é muito democrática. Ela aceita todo tipo de posicionamento em que o candidato consegue provar que o seu raciocínio é lógico, faz sentido e, é claro, não fere aí os direitos humanos, os direitos civis, enfim. Pois bem, o que esse candidato do vestibular da FAMEMA deve fazer no dia da prova? Ele deve chegar, bater o olho direto na prova de redação, identificar na proposta e se certificar que o texto exigido é uma dissertação argumentativa, aquela que tem como estrutura básica 4 parágrafos, sendo que no primeiro é preciso apresentar o tema e demonstrar um posicionamento diante da questão. Nos 2 parágrafos seguintes, esse candidato vai provar que o seu raciocínio faz sentido e ele deve usar como provas fatos, dados, exemplos, números, todo o repertório que ele conseguir buscar de todos os seus anos de estudo. Pode ser na filosofia, na sociologia, na literatura, pode ser na história, pode ser nas atualidades. Ele pode fazer exemplificação, analogias. Então, a construção precisa ser muito rica. Todos os alunos sabem que dentro de uma prova de redação da VUNESP é possível trabalhar bem esse raciocínio usando apenas a coletânea, fazendo referências a alguns pensamentos, obviamente, sem citar o texto 1, o texto 2 ou o texto 3. Uma paráfrase de ideias. Mas nós sabemos também que se esse aluno ficar apenas no conteúdo da coletânea, talvez ele não atinja a nota 11, que os candidatos que querem medicina na FAMEMA precisam se aproximar, tá? Então, o ideal é que, além de usar a coletânea, esse candidato também demonstre outros conhecimentos do seu próprio repertório, ok? Esse exercício de raciocínio lógico tem que ter um projeto de texto que a banca identifique muito rapidamente como opinião, argumentação e conclusão.
A conclusão desse texto não tem intervenção, ela não é nada parecida com o Enem. O que o aluno deve fazer na FAMEMA é simplesmente reforçar no último parágrafo a sua ideia inicial, que nós chamamos de retomada da tese, ou fazer um breve resumo das ideias principais que ele elencou ao longo do texto e está reforçando no final. Os 3 critérios de correção da prova da FAMEMA vão, num primeiro momento, avaliar o tema. Então, esse candidato pode ganhar 3 dos 11 pontos, se ele for muito claro na abordagem do tema. E a nossa dica é que ele repita as palavras básicas, as palavras-chave do tema, nessa composição do primeiro parágrafo. Esse aluno vai para um critério B, onde ele vai ser avaliado com relação à coerência dos seus pensamentos, ao nível da sua argumentação, e é nessa hora que a gente costuma dizer para o aluno: não basta citar um argumento, é preciso exemplificar, é preciso detalhar, é preciso explicar. Na construção desses tópicos frasais, o importante é que, na construção desses parágrafos, é importante que o tópico frasal venha em destaque, que na sequência você explique esse raciocínio e, para finalizar, você dê um exemplo que feche esse pensamento com bastante clareza e objetividade, ok? E o último critério, o critério C, é o critério da língua portuguesa. Obviamente que será exigido do aluno todo o conhecimento de gramática, mas também aquela ideia de fazer escolhas assertivas, lexicais, né? Usar a melhor palavra no melhor lugar. Então, é muito importante que esse candidato faça um rascunho no início da prova, né? Viu a proposta, entendeu o tema da FAMEMA é um tema muito claro, muito objetivo, muito direto, geralmente de cunho social ou de cunho da área médica mesmo. Então, em 2020, a FAMEMA perguntou sobre a redução da maioridade penal, mas em 2019 ela tinha perguntado sobre a questão dos transexuais, se eles deveriam disputar modalidades esportivas dentro desse novo gênero ou não. Lá em 2018, a FAMEMA perguntou sobre a questão da violência contra professores. E em 2017, ela pediu que o candidato abordasse a questão do excesso de cirurgias plásticas. Então, se você percebeu, 2017 e 2019 eram temas mais próximos da área médica, 2018, 2020, temas mais discutidos na sociedade como um todo. Então, fica aí uma sugestão para você fazer um balanço daquilo que chamou a atenção da sociedade nos primeiros meses desse ano e pensar também em algumas temáticas médicas. Por exemplo, a necessidade de valorização do nosso programa de saúde público, do SUS. A pandemia trouxe para a gente essa verdade que é como é bom ter um serviço público de saúde para que possa atender toda a população. Também podemos pensar na questão da saúde mental desses profissionais da saúde. Quando todo mundo foi convidado para fazer distanciamento, esse médico ele precisou ficar expondo, colocando-se em risco, muitas vezes tendo que encontrar outros locais para morar, para não voltar para casa e colocar a família em risco, vendo situações de crise diariamente, muitas mortes. Então, quem cuida da saúde desses profissionais? Tem vários temas que a gente pode pensar para discutir aí na FAMEMA, mas o importante é que o aluno entenda que se ele desenvolver um raciocínio lógico com no mínimo 4 parágrafos, onde ele defenda um ponto de vista e prove esse ponto de vista com elementos da coletânea e elementos extras, ele vai estar muito bem fundamentado. Agora, última dica. Para conseguir a nota máxima, vai ser muito importante
que esse candidato trabalhe a contra-argumentação, que em algum momento do texto ele mostre para a banca que ele conhece o outro lado, mas ele escolheu aquele que ele está defendendo pelo motivo A, B e C. É como se eu mostrasse para a banca que eu tenho essa humildade de reconhecer que existem outros pontos de vista, mas que é melhor que eu defenda esse, porque nesse eu tenho tais argumentos. Não pode usar a primeira pessoa, não pode usar o eu, o meu, o minha, não pode usar o você ou o tu. O texto da Famema é um texto de dissertação clássica que tem caráter científico, que está fundamentado na função referencial da linguagem, da informação para provar a opinião, e essa opinião precisa parecer uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta aparece quando nós usamos a estratégia da terceira pessoa. Eu falo sobre o tema e não falo sobre mim ou nós, tá bom? Boa prova, vai dar tudo certo.